Então, pessoal, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso canal Apócrifo DRM Rodrigues. A vocês que estão chegando aí aos 600 inscritos. Poxa, pessoal, estou muito feliz que as pessoas estão participando. Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Aperta aí inscrever-se, se inscreva aí. Nós temos algumas coisas para falar para vocês, algumas novidades para falar para vocês. O nosso intuito aqui, pessoal, não é nem mexer com a religião de ninguém e nem influenciar a religião de ninguém. Eu quero falar a verdade para todos vocês. E dentro dessa verdade que nós se propomos a falar, nós vamos, é claro, é lógico, é óbvio que muitas pessoas vão aceitar e outras não. Mas nós vamos continuar falando, pessoal. Vamos continuar falando porque é muito importante que vocês saibam daquilo, para vocês não dizer que não teve a oportunidade de ver e de ouvir. E aí, dentro dessa história que nós estávamos contando no vídeo anterior, nós falávamos sobre as 12 tribos, que as 12 tribos se separaram, 10 tribos foram para Samaria e as outras 2 tribos ficaram lá próximo ao Egito, né, na África. Nesse lugar para onde eles foram era um lugar chamado Yahushurun. Esse Yahushurun, eles guardavam os pergaminhos das histórias de Adão, a história de Eva, a história dos patriarcas, né, dos grandes heróis da fé. Nesse lugar, no tempo de Yahushua, ou de Jesus Cristo, como você conhece, era guardado nos templos, lá nos templos religiosos, era guardado porque eles guardavam a lei de Moisés. Moisés deu a lei e os judeus, né, eu já expliquei que a letra J não existe, mas eu vou falar para você entender, os judeus guardavam dentro daqueles templos religiosos e guardavam as leis de Moisés. E o nosso querido Salvador Yahushua, ele sempre ia ao templo para dar umas patadas nesse pessoal, para dar um conselho, para orientar eles. E que agora está a mesma coisa, está acontecendo a mesma coisa agora, pessoal. Os escribas e os fariseus, né, que eram os escribas porque inventaram a escrita do povo hebreu, né, do povo, e os fariseus também, eram os doutores da lei, né, aqueles que pregavam moralidade no altar, né, para as pessoas, e viviam segundo os costumes da lei de Moisés, né? A lei de Moisés, que era olho por olho, dente por dente. Se a mulher fosse pegar adultério, ela tinha que ser apedrejada, né? Se as pessoas que cometessem aí crimes pesados, elas teriam que ser mortas, né? Era lei. Mas o nosso querido Salvador Yahushua, ele veio para bater de frente, ele veio cumprir a lei, que ele cumpriu toda a lei, e veio institular a nova aliança, o novo pacto, um novo elo com as pessoas. E o novo elo começou ali no Calvário. Lá no lugar chamado Gólgota, quando ele morreu, quando ele ali entregou seu corpo, né, Yahushua, tinha dois ladrões do lado dele. E um dos ladrões perguntou para ele: mestre, permita que eu te veja no teu reino, né, como a gente já conhece a história. E o Yahushua falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então foi o primeiro ser, quer dizer, a primeira pessoa a ver foi Maria Madalena. Não foi nem os discípulos que viram ele, pessoal. Foi Maria Madalena e a mãe do nosso Salvador, que viram o Criador, já ressurreto. E o primeiro a ser salvo não foi Moisés, não foi Noé, não foi Adão. Você sabia disso? Que o primeiro a ir para o paraíso não foram esse pessoal? Nem o Adão que saiu, foi expulso, foi para o paraíso. Sabe quem foi o primeiro a ir para o paraíso? Foi o ladrão chamado Dimas. Olha que coisa interessante, né? Tá vendo que coisa interessante? Todos eles viveram a pé. Os grandes profetas, Elias, todos eles viveram a pé. Mas o primeiro a se entrar no paraíso foi um ladrão, que se converteu na nova aliança. Então ele foi o protótipo para ensinar para a gente que você não precisava seguir alguns ritos, né? Que o próprio Mateus, o Marcos, Lucas, João colocaram, que era aquela liturgia de você banho por imersão, que João, que na verdade não é o nome dele, é João, tá? A Igreja Católica botou esse nome aí, João Batista, porque para poder linkar uma coisa, batismo, com a palavra banho. A palavra banho está com batismo, tá vendo? Batismo, banho, dá a impressão de que a pessoa ela tem que se batizar, né, nas águas, ou batismo, seja de qual for, para a pessoa ser salva. O verdadeiro batismo, segundo Yahushua, não é esse da banho nas águas, porque um montão de pessoas tomam banho na igreja aí, se batizam e faz um montão de besteira aí, rapaz.
A gente está aí vendo alguns cristãos aí, alguns crentes. Mas não é só crente que faz isso não, pessoal. Olha só, isso é inerente. Tem o João de Deus que foi preso e era espírita. Tem alguns padres pedófilos que são aí e são padres. Tem a Flor de Lis e alguns pastores aí que acontece, isso acontece com o ser humano, com os descendentes de Adão. Então, vocês estão começando a entender agora que vocês não precisam de religião para se chegar ao Criador. Vocês não precisam ir a um templo religioso para se chegar ao Criador. Denilson, olha o que você está falando, hein? O que você está falando é muito sério, Denilson. Quer dizer que sem igreja aqui, isso aí ia virar um inferno, que é o que todo mundo prega, né? Não, sem igreja ia virar muitos bandidos, muito ladrão. Pessoal, o ladrão que estava lá no madeiro lá, ele não foi a igreja nenhuma não, pessoal. Ele acreditou naquele homem que estava ali crucificado, nu, praticamente. Ele acreditou na salvação daquele homem, pessoal. Que era o nosso querido Salvador Yahushua. Está começando a entender as coisas, pessoal? Eu vou voltar mais um pouquinho para aquele vídeo que eu parei, mas eu não dei continuidade. Pessoal, isso é muito importante vocês pesquisarem. Essas 12 tribos que se separaram, duas tribos ficaram lá e 10 vieram para o lado de cá, elas se transformaram em toda a América foi colonizada por eles. Eles esqueceram a Yahweh e começaram a adorar outros deuses, e até a própria palavra Deus. Agora você está começando a clarear sua mente. Aí quando os espanhóis, através de Roma, vieram e descobriram esse continente, que eles já sabiam que existia, porque o Hassatan ia mostrar para eles, Terron ia mostrar para eles, Leviatã ia mostrar para eles, porque já existia bruxos naquela época, já existia feiticeiros, já existia pessoas que estavam totalmente linkadas a Lúcifer, porque eram descendentes de Caim. Vocês estão começando a entender, pessoal, o que eu estou falando para vocês? Compreendeu o que eu estou falando para vocês? Já eram descendentes de Caim. Então eles, descendentes de Caim, eram os bruxos. Eram aqueles que tinham um pacto com Beuzebu, com o Lúcifer, Hassatan. Então já avisavam para eles que as 10 tribos estavam aqui na América. E essas 10 tribos, elas denominavam-se aqueles nomes que você conhece na literatura, que isso foi enganado para as pessoas, e a gente tem como provar. As 10 tribos se transformaram-se nos astecas, nos incas e nos maias. Vocês já ouviram falar dos astecas, incas e maias? E eu vou te falar umas coisas, hein? Agora eu vou começar a falar sério com vocês. Agora vocês vão ouvir algo que vocês nunca ouviram na vida de vocês. Se você está me acompanhando aí, você vai começar, a sua mente vai dar um estalo. Eu vou acordar vocês do transe. Essas 12 tribos, essas 10 tribos, elas se transformaram nos astecas, nos maias e nos incas. Esses astecas, maias e incas, eles habitavam a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Num outro vídeo, eu vou falar sobre essa redivisão da América. O assunto agora é que vocês entendam. Então, aquelas 2 tribos que ficaram lá, elas sofreram, elas viram o Salvador, elas viram o Yahushua, ou aquela caracterização que vocês falam de Jesus. Elas viram o Yahushua. Só que as 10 tribos que vieram para a América não viram ao Salvador. Mas o Salvador, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ah, caraca, que legal! Que legal, rapaz, isso! Isso é muito bacana, pessoal. Ele veio para a casa perdida. A casa perdida. Sabe o que é casa perdida? Quando ele falava, a pessoa não acreditava, né? E você também, às vezes você lê isso aí. A casa perdida, pessoal, é as 10 tribos. Porque 2 ficaram naquele país chamado Yahushurun, que o pessoal chama de Israel. É muito forte o que eu estou falando para vocês, hein? É muito forte. Olha, pessoal, isso aqui se viralizar, e vai viralizar, porque não sou eu que estou falando. Como Paulo diz, eu sou prisioneiro. Nosso querido Paulo, que até o nome dele trocaram, que o nome dele é Shaul. O nome de Paulo era Shaul, pessoal. E aí tem umas coisas aí, pessoal, que vocês vão começar a ficar
de cabelo arrepiado. Eu não tenho cabelo não, mas quando eu li isso, pessoal, eu fiquei maravilhado. Eu fiquei maravilhado e fiquei assustado. O que foi feito de todos nós, pessoal? Nós fomos tirados como bobo, como um povo burro, como um povo leigo. Nós fomos tidos como escravos. Lembra? Dos Santa Maria, Pintinino, dos navios negreiros que traziam os escravos da África para cá? Hein, pessoal? Da África? Eu tenho uma coisa para falar para vocês no próximo vídeo. No próximo... Olha, pessoal, não perde não, hein? Eu tenho uma coisa muito séria para falar para vocês no próximo vídeo. Agora você vem com essa história, Denilson. Caramba, para com isso, cara. Pessoal, eu tenho uma coisa muito séria para falar para vocês. Que vai abalar os teus conhecimentos. Vai abalar seus conhecimentos. Por quê? Porque é uma coisa muito nova, pessoal. É uma coisa muito nova, mas eu quero que vocês pesquisem, tá, pessoal? Eu tô só falando aqui, eu só tô sendo aquele cara que vai dar um empurrãozinho e depois vai ter um montão de gente querendo me perguntar. Por enquanto, agora eu tô falando para vocês, me pergunta aí no chat. Depois vai encher de tantas perguntas, tanta gente com tanta curiosidade, porque vai ser difícil eu poder falar com todo mundo. Daqui a um pouco vai ser difícil falar com vocês. Pode ter certeza que eu tô falando com vocês, gente. Vai ser difícil eu falar com vocês, porque a nação está crescendo. Lembra do Vale dos Ossos Secos? Então, a nação está crescendo. Pasme, as 12 tribos vão ressurgir. Agora você vai entender o livro de Apocalipse. No Apocalipse não serão 144 mil que serão salvos? Hein? Começou a esquentar, hein? Começou a esquentar, pessoal. Começou a esquentar. Pessoal, tudo na humanidade leva a um rito satânico. Tudo. Por exemplo, aqui no Brasil, eu vou ler já a palavra, tá? Com 12 minutos ali, eu vou ler para aqui no Brasil. Você sabe o que quer dizer economia? Quem sabe me dizer o que é economia? Você sabe me dizer o que é economia? Olha só como é que a coisa é bem sublime para as pessoas não perceberem. A deusa Eco, eu já falei sobre isso, a deusa Eco, contei na história do dinheiro. A deusa Eco, a ninfa Eco, era filha de Zeus com Hermes. Era um filho de Zeus na mitologia grega, com a mulher de Zeus. Né? Eu sempre esqueço o nome. E se você puder, me ajude aí, bota o nome dela aí. E teve filhos deuses. Isso na mitologia grega. Olha o que a mitologia grega tem a ver com a gente hoje. Olha só, preste atenção. Uma coisa é feita que você não percebe que isso acontece. As mensagens elas são embutidas nos comerciais, são embutidas nas letras, nas palavras, porque elas não podem, os seres, os anjos caídos, eles não podem se manifestar claramente, porque senão acorda o gado. O gado acorda. Eu gosto muito do Zé Ramalho, eu ouço muito o Zé Ramalho. Vocês já ouviram? Vida de gado, povo marcado, povo. Esses caras aí que cantam, os artistas, eles sabem, pessoal. Eles sabem. Mesmo porque, né, nós vivemos sobre rituais. Sem que você perceba, você participa de rituais. Sem que você perceba, pessoal. É muito forte o que eu estou falando para vocês. Então, essa palavra eco, você vai na etimologia da palavra. Sabe o que é etimologia? É da onde surgiu a palavra. Essa palavra eco vem da deusa ninfa Eco, como democracia, vem de demo. E o povo está clamando a democracia. Está clamando demo para o poder. Mas isso é um outro assunto para uma outra live. Eu tenho que sempre falar assim, que é muita coisa, muita informação, pessoal, muita informação. Essa deusa Eco, ela se apaixonou por Narciso. Eu já contei essa história e estou recontando agora. Então ela queria ficar com Narciso, mas Narciso era um cara muito bonito, era um semideus, né? Narciso era um filho de deuses. E Narciso, vocês podem ler essa história, tá? Você vai achar no Google aí, sobre Narciso e a ninfa Eco. E Narciso, pessoal, não queria nada com a Eco, não.
Aí o que a Eco fez? A Eco pediu a deusa da vingança, cujo nome eu esqueci aqui agora também, eu já nem faço questão de lembrar, para punir Narciso. Mas antes desse assunto acontecer, a Eco, ela vivia dando cobertura para as saidinhas de Zeus, porque Zeus traía a mulher dele. Olha só que história macabra. Zeus traía a mulher dele e a Eco é que a coitava, cobria os rastros, né? Como aquela amiga que às vezes, né, tem uma outra amiga que ela tá traindo o marido e vai lá, ou então o cara que, entendeu? Fala para a mulher, olha, ele tá aqui no futebol, ele tá jogando comigo aqui, ou então fala, não, ó, ele tá trabalhando até mais tarde e tal, aquele que confirma. Então, a ninfa era assim, ela cobriu os erros, mas só que a mulher do Zeus, ele descobriu, rapaz, e puniu a ninfa Eco, porque Zeus também não podia se meter com a história sinistra essa, cara. E aí, a Eco passou a ser endeusada. A Eco é reverenciada por quê? Porque aquele país chamado Roma e Grécia, que está vivo até hoje, que eu tenho que falar isso para vocês, que nada se cria, tudo se copia. Lembra dessa frase? Então, está vivo até hoje, tá? Esses países estão vivos até hoje, só que é a forma sublime, pessoal. As adorações são veladas. Vocês participam de ritual de adoração veladamente. Eu já falei isso, através de música, através de cultura, nós não temos que adorar outros deuses, pessoal. Por isso que está vindo grande desgraça sobre as pessoas. Aí já estão adorando até Jesus, porque é romano, não é o Salvador, não é o Yahushua, não é o filho de Yahweh, o todo-poderoso Deus dos Hebreus. Você está entendendo, pessoal? Sim ou não, pessoal? Hein, pessoal? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando aqui? Que o Denilson veio trazer para você aqui? É forte, cara, é fantástico. Cara, é para abalar. Isso aí é para abalar. É para abalar. Mas a verdade vai ser aceita por poucos. Infelizmente, vai ser aceita por poucos. Eu queria ler a história aqui da Bíblia aqui, mas eu vou ler no outro capítulo, que não tem mais histórias aí para contar, pessoal, em cima disso aí. Eu estava orando aí a Yahushua hoje, no meu secreto. Falei, Yahushua, eu quero falar alguma coisa para as pessoas. Eu não vim aqui para falar sobre mim, e nem fazer gracinha para ninguém. Eu vim falar e acordar a casa perdida de Israel. E a casa perdida de Israel é você. É você, meu amigo. É você que mora na favela. Você que mora em comunidade. Você que mora no mangue. Você que mora na zona sul da cidade. Você que mora na América em geral. Você é parte das 12 tribos da casa perdida de Israel. E é você que eu tenho que te acordar. O meu dever agora é acordar você. Porque quando você despertar do sono, quando você sair do transe, isso é um transe. Quando você sair do transe, aí você vai começar a olhar para mim e falar assim, caramba, que cara é esse? Olha, pessoal, eu vou pedir a vocês, eu não sou pastor, tá, pessoal? Por favor, eu não sou pastor. Eu vou falar sobre essa palavra pastor para vocês. Vou ensinar essa palavra. O que é pastor? Quem é o verdadeiro pastor? Eu não sou mestre, eu não sou guia, eu não sou artista. Eu sou o Denilson, teu amigo, pessoal. Aquele que está aqui de coração aberto para contar para você a visão que nós estamos tendo da palavra da criação. Não sou só eu não, tá, pessoal? Eu não sou o dono do pacote debaixo do biscoito do pacote, não. Não. Sou não. Tem um montão de galera aí que já sabem disso. Já estão pregando para as pessoas. Só que vocês estão aí sintonizados comigo, né? Então vocês foram escolhidos, foram agraciados para ouvir isso. Seja você quem for, pegou aí, ficou me ouvindo, me assistindo. Eu tenho certeza que quem está ouvindo aí foi Yahushua que chamou. Porque as ovelhas conhecem o pastor. Ela ouve o pastor dela. Não sou eu não. Sou eu não. Sou eu não. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho para você, tá bom? Aí nós vamos ver com a palavra aqui, que é muito importante. Vou continuar essa saga aí da tribo de Israel. Forte abraço, pessoal. Até daqui a pouco. Não deixa de se inscrever no vídeo não, tá bom? Não deixa de se inscrever. DRM Rodrigues
E vamos divulgar essa mensagem aí para todo mundo. Eu preciso também da sua ajuda, pessoal. Para as 1000 pessoas inscritas, os primeiros 1000 inscritos, para que essa mensagem seja divulgada de forma forte pelo YouTube. Forte abraço, pessoal.